Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. Como é que vocês estão? Como vocês podem ver, o suporte do celular continua dando ruim, né? De tempos em tempos ele faz isso. Eu vou lá, aperto, faço, mexo, ele resolve. Dali a pouco, ele não resolve mais. É assim mesmo. E esse povo que não sabe ser influenciador digital, dá nisso, né? Eu não sei ser influenciador digital, não. Tem o pessoal que sabe, que faz. E eu acho impressionante, porque segundo essas pessoas, elas fazem... Não, é tudo muito simples, eu não tenho nenhuma equipe, nada. Eu acho impressionante. Eu vou falar que para eu ser um influenciador digital, acho que eu precisava de umas 10 pessoas. Eu ia precisar de uma pessoa para operar o celular, eu ia precisar de uma pessoa para editar as coisas, eu ia precisar de uma pessoa para gerenciar o conteúdo, eu ia precisar de uma pessoa para cuidar desse negócio aqui que não quer funcionar. Bom, vai ficar meio torto mesmo, né? Vamos ver se eu consigo acertar um pouquinho. Se eu acertar um pouquinho, cai. Mas se eu fizer assim... Pronto, o que eu fiz? Eu entortei o resto. Mas resolveu, isso aqui é importante. Nós tivemos uns dias aí meio tumultuados, mas acho que agora as coisas estão se equacionando, né? A gente vai ler o Evangelho, né, de amanhã, domingo, né? Então vai ser um evangelho interessante da gente fazer reflexão, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr o Instagram para funcionar aqui no computador. Parece que ele vai. Foi. Vamos ver. Eu estou online. Beleza. Hoje a gente já estive na missa hoje. Amanhã eu vou fazer celebração da palavra. Irei na missa das 18. Segunda-feira será dia 8 de dezembro. Vou tentar ir à missa, né? Não garanto, porque é sempre complicado dia 8, né? Porque toda segunda-feira para mim é enrolado. Então já viu, né? Bom, 19h35, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo.
Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados. E João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raças de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Aqui a gente vê uma característica marcante. João Batista é um profeta. João Batista não é só primo de Jesus, ele é um profeta. E ele aqui agiu como profeta. Ele fez o que todos os profetas fazem. Ele estava anunciando o reino dos céus. Né? Oi, Sandra, boa noite, paz e bem. Ele estava lá anunciando o reino dos céus quando ele vê uma injustiça, ele vê uma coisa errada. E aí ele denuncia o erro. Né? Isso é essencial de entender. Estes homens, estas mulheres, profetas e profetisas, anunciam o reino e denunciam os erros. E ele fez isso aqui. E aqui nós estamos no Advento, esse é o segundo domingo do Advento. E a gente tem que pensar de que conversão estamos falando. De certa forma, João Batista deixa isso muito claro. Quando estamos falando de conversão, não estamos falando de uma conversão moralista, de uma conversão individualista. Eu vou me tornar puro, perfeito, santo, lindo, maravilhoso e perfumado. Eu serei um alecrim dourado. Eu serei o único santo em meio a todos os pecadores. Porque eu sou filho de Maria, sou devoto de não sei quem, faço parte da milícia de não sei qual, eu rezo o terço, faço adoração, vou na missa diária, comungo todos os dias, só eu. Não é essa a conversão que João Batista prega. E ele deixa isso muito claro quando os fariseus e os saduceus se aproximam. Ele os interpela. Raças de víboras venenosas, de cobras venenosas. Olha aí. Ele pega pesado, ele denuncia mesmo, ele coloca o dedo na ferida. Porque ele é assim.
Ele é profeta rural, ele é profeta dos oprimidos, dos marginalizados, dos pobres que estão à beira do caminho. Ele não vai se furtar de falar. Ele vai pôr a boca no trombone. E ao fazer isso, ele fala uma coisa muito clara. Ele diz, cadê? Ele diz aqui: produzir frutos que provem a vossa conversão. A conversão, ela não é secreta, não é intimista, não é individualista. A conversão é concreta. Ela é uma conversão da sociedade, da comunidade inteira. E você deve buscar essa conversão. E nesse aspecto, Paulo em Romanos deixa isso muito claro. A graça da harmonia e da concórdia um com os outros. Deus vos dá essa graça. Vocês precisam ser um só coração, uma só voz. Acolhei-vos uns aos outros. Observe bem. E permite, deixa claro, vós, judeus, praticais a circuncisão, vós, pagãos, dai glória ao Senhor. Ele não cria uma divisão numa sociedade, numa comunidade que se presta a criar divisões, a criar barreiras sociais, econômicas, culturais, sexuais, de gênero, de cor, de raça, de origem. Numa sociedade que quer criar milhares de motivos de divisão, de classificação, Paulo fala: juntemo-nos todos, derrubemos as barreiras que nos separam, pois nós somos um só coração, uma só voz que louva ao Senhor. Os frutos bons de concórdia, de amor, de carinho e de caridade. A caridade que brota da compaixão, a caridade solidária. Não porque eu me acho melhor que os outros, mas porque eu me acho igual aos outros e sei como eles sofrem. E por eles sofrerem, eu me padeço deles e estou com eles. Hoje, quando eu estava indo para a porta da igreja receber as pessoas, tinha uma mocinha sentada ali no banco. Eu olhei para ela, senti que ela estava assim, pesada. O espírito dela estava pesado. Boa noite. Tudo bem com você? Tá tudo bem. Aí eu olhei para ela e falei assim: não tá não. O que eu posso fazer por você? E sabe, na hora que eu falei não tá não, ela ao mesmo tempo deixou cair umas lágrimas, mas ela fez um pequeno sorriso no canto da boca. Porque ela se sentiu vista, ela se sentiu importante. Eu não sei o que ela tem, eu não sei qual o drama dela, porque ela não quis me dizer e eu não vou pressionar. Mas eu tenho certeza que ela se sentiu mais aliviada naquele momento. Porque ela olhou e falou assim: alguém olhou por mim. Observem, eu não falei nenhuma palavra fantástica, eu não fiz nenhuma oração maravilhosa. Eu apenas vi que ela estava assim, muito abalada e falei: eu vou fazer essa celebração, essa missa, na sua intenção, no meu coração vai ser a sua intenção. Eu sei que isso fez diferença para ela. Ah, Bernardo, quem é essa pessoa? Não interessa. Eu até sei o nome dela, mas não interessa. É importante que vocês aprendam a fazer isso. Construam a concórdia, construam a união, construam a junção entre as pessoas. Estejam todas unidos. Derrubem as barreiras que nos separam. E para que isso fique mais claro, nós vamos ver o profeta Isaías, que
que é muito interessante, porque ele começa dizendo que nascerá uma haste do tronco de Jessé, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E aqueles dá os dons do Espírito Santo, a sabedoria, o discernimento, o conselho, a fortaleza, a ciência e o temor a Deus. Mas sabe, é bonito porque logo adiante ele fala das características desse rebento, né? Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Ele não está apressado em tomar decisões. Ele não vai atrás dos outros. Ele acredita que é necessário conhecer a realidade. E conhecendo a realidade, tomar uma boa decisão. Num mundo onde nós somos abordados com fake news a toda hora e lugar, é importante que nós pensemos. É isso mesmo. Deixa eu confirmar. Será que não está distorcido? Será que não está fora de contexto? Pô, mas eu gostaria que isso fosse verdade. Tudo bem. Sabe, às vezes a gente pode estar errado e a gente precisa se converter. Às vezes a gente quer que as pessoas falem e elas não falam o que a gente quer. Qual o problema? Notam? Essa é que é uma questão central. Não julgar apressadamente pelas aparências e pelo ouvir dizer. E ele vai mais além, né? Ele diz assim: mas trará justiça para os humildes. Olha só, num mundo onde cada vez mais se fala a favor dos poderosos e dos fortes, num mundo onde várias leis são aprovadas para beneficiar os poderosos, ele trará justiça para os humildes. Os humildes serão cuidados, os humildes serão protegidos, os humildes serão amados. E quem são os humildes hoje? O povo preto, os miseráveis, os indígenas, a comunidade LGBT. Essa semana, quanta violência contra a mulher. São os humildes. E ele julgará. Ele trará justiça para essas pessoas. E nós não deveríamos estar trazendo a justiça, garantindo a vida, protegendo as pessoas? E ele continua. E uma ordem justa para os homens pacíficos. É interessante porque existe uma tendência a glorificar a violência, a força, né? Poder, a força. Eu tenho uma arma, eu tenho um porrete. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas fazendo posts religiosos com cavaleiros com escudos, armaduras, espadas. Mas o meu Deus é o Deus da paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus do amor. Ele dará uma ordem justa aos homens pacíficos. Essa glorificação da violência é tudo o contrário.
Esses que glorificam a violência ouviriam de João Batista: raça de cobras venenosas. Esses que glorificam a separação, que diminuem os homens pretos, as mulheres, os indígenas, os estrangeiros, os refugiados, ouviriam: cobras venenosas de João Batista. E se fossem espertos, se converteriam. E é muito interessante, porque ele depois fala de uma paz absoluta, onde os animais mais antagônicos estão juntos, o lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leão. E esses dois poderão ser tangidos por uma criancinha. Imagina isso. A vaca e o urso, o leão e o boi. E uma criança de peito vai brincar no buraco da cobra, diz ela, né, venenosa, e uma criança desmamada colocará a mão na boca, na cova. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Sabe, é uma paz integral, é uma paz sem limite. E isso é um fruto. Lembra? As árvores produzirão bons frutos. Fariseus, saduceus, cadê os frutos? Tô sem som. Eita! Mas deve estar fazendo som, porque a Sandra está ouvindo. Coisa estranha. Produzis frutos que provem a vossa conversão. Esse é o chamado do advento. O advento não é um tempo de angústia, é um tempo de ansiedade. Mas ansiedade boa, porque nós vamos celebrar a encarnação. Vamos celebrar a primeira vinda de Deus, que nos trouxe a salvação, que se encarnou no meio de nós, mostrando que o que é importante não é a força, não é o poder, não é a riqueza, é a dignidade de cada pessoa. E mais, a Sandra está dizendo que está ouvindo. Ah, já estou ouvindo, diz a Fátima, beleza. Sabe, e aí a gente fica nessa briguinha, nessa coisinha. Vamos viver o advento bem. Ansioso sim para celebrar a encarnação. Ansioso sim para dizer ao mundo: que maravilha, que felicidade, né? O Senhor encarnou, Ele veio a primeira vez e Ele voltará. E quando voltar, trará um reino de paz absoluta, de cuidado, de carinho e de atenção. Um reino onde não haverá mais divisões, brigas de nenhuma espécie. Enquanto isso, nós somos comprometidos a tentar construir o reino. Aqui, na Terra, comecemos agora. Derrubemos as barreiras. Se elas forem poderosas e nós não pudermos derrubar, cavemos túneis. Que a nossa conversão seja pessoal, que ela seja talvez invisível aos olhos, ela pode até ser subterrânea, porque o reino de Deus é como uma semente que é plantada na terra e a gente não sabe como cresce. Mas nós vamos adiante, nós seguiremos firmes, porque nós somos homens e mulheres de esperança, da esperança teimosa do povo sofrido, da esperança teimosa daqueles que não sofrem, mas têm compaixão com os que sofrem, da esperança teimosa dos profetas que sabem que o reino dos céus virá, enquanto isso denunciam o erro do mundo,
e nos chamam a uma conversão concreta, real, palpável, que produza frutos, bons frutos, de amor, de misericórdia, de carinho, de acolhimento e de inclusão, de justiça e de paz, com todos os seres humanos, com todos os seres vivos e com a própria Mãe Terra. Por quê? Porque nessa marcha toda, no final das contas, chegaremos à Terra sem males e vai valer a pena. Amém? Vamos ver a hora. Hoje eu falei pouco, 7:55. Eu vou terminar aqui deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Nicolau, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fátima e Sandra disseram amém. Que bom, muito obrigado. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Fátima, amém. Beijos para a Mônica. Pode deixar, ela tá lá do lado de fora, eu vou falar com ela, tá? Beijinho, pessoal. Até segunda. Tá? Beijos para Sandra, tá dando a Fátima. Até segunda, 19h30. Tchau, tchau, pessoal.